Bem-vindos à audioconferência da DN Contábil. Meu nome é Natália Maria, sou do setor fiscal e contábil e o tema de hoje é a exclusão do Simples Nacional. Bom, com o início do ano agora, que tem a virada do ano de 2019 para o ano de 2020, existe uma preocupação dos empresários quanto à forma de tributação e as alterações da lei. Geralmente, nos anos, a Receita Federal ela cria um pacote de mudanças e, com isso, pode ser que algum regime ou alguma atividade ela seja alterada nesse pacote que a Receita costuma implementar. E isso pode desencadear algumas complicações na vida fiscal e contábil das empresas. E uma dessas é a exclusão do Simples Nacional. Bom, a exclusão do Simples Nacional ela não vem, na verdade, com a alteração de um pacote de mudança da Receita Federal. A exclusão do Simples Nacional ela pode acontecer por diversos motivos. Mas o fato é que todo ano a Receita Federal ela costuma excluir milhares de empresas do Simples Nacional. As empresas, elas optam pelo regime do Simples Nacional por ser um regime que tem mais vantagens, né? Essas vantagens são, é um regime menos burocrático, ele seria um regime mais vantajoso por ser menos burocrático, não tem tanta exigência, a arrecadação de impostos ela é feita numa guia unificada, que é o DAS, que é o Documento de Arrecadação do Simples Nacional, e essa guia ela abrange todos os impostos, né? ISS, PIS, COFINS, ICMS, imposto de renda, então todos esses impostos eles vêm unificados numa única guia com alíquotas reduzidas. A exclusão do Simples Nacional ela acontece por diversos motivos. E motivos, a gente pode colocar alguns que são erro de cadastro, excesso de faturamento, dívidas tributárias e parcelamentos em aberto. Então, por esses fatores, é bom a gente ficar de olho nessa virada do ano, que as empresas elas podem ser excluídas por alguns motivos. No mês de setembro, desculpa, gente, aqui tá meio lento para passar os slides aqui. No mês de setembro, a Receita Federal ela começou a disponibilizar, através do domicílio eletrônico, os comunicados de exclusão nacional. São os atos declaratórios que a Receita vai postando, são os comunicados. Então, quando a gente acessa, pode ser por meio do ECAC ou por meio do site do Simples, na caixa de mensagem vai estar postado lá a mensagem, o comunicado de exclusão do Simples Nacional. Então, se alguma empresa entrou, acessou lá e viu que tem um comunicado, ele tem 30 dias, na verdade, ele tem um prazo para você tomar ciência do comunicado e regularizar. Então, nessa virada de ano, a Receita ela costuma fazer uma varredura para conferir se as empresas elas estão em conformidade com as exigências. E se for constatada alguma irregularidade, ele vai te mandar lá o comunicado de exclusão do Simples Nacional. E se você é excluído do Simples Nacional, isso, como eu coloquei aqui no slide, vai acarretar complicações e contratempos, tais eles como que você vai estar acostumado a ter um cálculo de folha, se você tem funcionário registrado na empresa, e o recolhimento dos impostos. Então, quando você está já acostumado nesse porte de empresa e você é excluído, você não está preparado, a empresa não está contando com aquilo, então pode gerar uma complicação de primeiro momento até que a empresa consiga se entrar nos conformes e continuar dando andamento na sua vida. Então, a Receita Federal posta o comunicado, a empresa tem lá o tempo para regularizar e tomar ciência do comunicado de exclusão. Eu coloquei aí a imagem do ato declaratório, mais ou menos como ele é, só que está muito pequenininho, mas eu vou mandar depois esse material por e-mail para vocês poderem ver. Mas esse daí é só um modelo, tá? Esse é um modelo que ele coloca o motivo da empresa estar recebendo o comunicado e logo abaixo consta as pendências. Se for débito da parte previdenciária e da parte fiscal, vai aparecer, ou se for algum outro motivo, como falta de obrigação, alguma coisa vai aparecer isso, da parte do Estado ou parte da Receita. Após que a empresa recebe esse comunicado, ela tem, a partir do momento que ela lê, ela tem 30 dias para regularizar. Em caso a empresa não leia, esse comunicado ele toma ciência automática, que é no prazo de até 45 dias ele toma ciência automática. Então, o prazo para regularizar, como está aí, são 30 dias a contar da data da ciência,
um exemplo, eu não consegui regularizar neste ano, ou regularizei, mas passou os 30 dias, a exclusão efetiva do Simples Nacional, ela se dá no próximo ano. Então, a empresa foi excluída do Simples Nacional, chegou 1º de janeiro, ela está excluída. Nós temos um prazo para regularizar e fazer a opção pelo Simples Nacional. Então, recebi comunicado, regularizei, mas regularizei após 30 dias, eu tenho que ir lá fazer a opção novamente pelo Simples Nacional, mas com todas as pendências regularizadas. Então, eu não posso fazer a opção pelo Simples Nacional e ainda ter outro tipo de pendência. Porque por mais que você tenha regularizado a parte previdenciária, dando um exemplo, que você tem débitos na parte previdenciária, regularizou, mas tem débitos na parte fiscal. Isso não vai garantir a sua entrada no Simples Nacional no próximo ano. Então, tem que estar tudo regularizado, a empresa não pode ter débitos e outros tipos de pendência. Então, regularizou, temos que fazer a opção até dia 31 de janeiro do próximo ano. No caso, se você recebeu a notificação agora em 2019, regularizou, nós temos até 31 de janeiro de 2020 para fazer a opção lá pelo Simples Nacional. Aqui eu vou listar algumas situações impeditivas que podem acarretar na exclusão do Simples Nacional. A primeira delas é o limite de faturamento. As empresas que são optantes pelo Simples Nacional, elas têm um limite de faturamento anual, que é 4,8 milhões por ano. Então, se você é uma empresa optante pelo Simples Nacional, faturou mais do que isso e ultrapassou os 20%, você vai estar excluída do Simples Nacional. Porque a Receita, ela coloca um teto de faturamento anual. E isso, esse faturamento de 4 milhões e 800 mil, é para as empresas que são constituídas em anos anteriores. Agora, exemplo que você abriu uma empresa no ano de 2019 e faturou 400 mil mês, né? Que são das empresas constituídas dentro do período de 2019. Se você faturou 400 mil mês, abriu lá em março, está faturando 400 ou mais por mês, você já vai estar excluído do Simples Nacional também, porque eles fazem uma proporção de faturamento. Próximo dele é atividades impeditivas, porque o Simples Nacional ele abrange vários tipos de QNAIs, todo ano, né? A gente sempre vê notícias que a Receita disponibilizou mais alguns QNAIs para poder ser optante pelo Simples Nacional. Então, se você tem algum QNAI, mudou, ou a Receita excluiu algum tipo de QNAI, você pode ser excluída porque o Simples Nacional ele abrange muitas atividades, vários QNAIs, mas não são todos, né? Então, é bom a gente ficar de olho, porque nesse pacote de mudanças que a Receita Federal costuma implementar, pode ser que ela esteja colocando um QNAI ou retirando um QNAI das atividades que são permitidas dentro do Simples Nacional. O próximo é que as empresas optantes pelo Simples Nacional, elas não podem ter no quadro societário uma outra pessoa jurídica. Um exemplo que eu tenho uma empresa e eu tenho 2 empresas, não sei, e quero colocar uma outra empresa no meu quadro societário. Eu não posso colocar. As empresas Simples Nacional, elas permitem no quadro societário apenas pessoas físicas, não permite outra pessoa jurídica. O próximo deles é a empresa inadimplente, né? Aquela empresa que ela tem débitos, e esses débitos, elas podem ser débitos, as empresas não podem ter débitos com o INSS e nem débitos com a Receita Federal. Nós temos débitos de INSS que podem estar ainda em cobrança no âmbito da Receita Federal ou em cobrança na dívida ativa, assim como débitos fiscais, que a empresa pode ter um débito lá de DAS, alguma coisa, ficou muito tempo em cobrança no âmbito da Receita, vai para a dívida ativa. A dívida ativa é um outro órgão de cobrança, então você pode ter lá um débito inscrito em dívida ativa, tem que regularizar. Não pode ter nenhum tipo de débito em cobrança, nem na Receita, nem na dívida ativa. Sejam eles débitos de INSS ou débitos federais, tá? E existem alguns outros débitos também que as empresas não podem ter inscrição de dívida ativa, né? Pode ter débitos de ICMS também, é bom ficar de olho, porque o ICMS, ele fica em cobrança na Secretaria da Fazenda, mas também ele pode ser cobrado na dívida ativa do Estado. Então, é bom a gente ficar de olho e tentar regularizar esses débitos, sejam eles de qual for. Multa também é muito importante, porque às vezes a empresa leva algum tipo de multa, principalmente multa de prefeitura. Se a empresa, por algum motivo, foi multada em alguma prefeitura, as prefeituras elas já estão unificando, né, os comunicados junto à Receita. Então, se você tem algum débito, pode ser ele municipal, tem que regularizar, porque hoje em dia os sistemas eles estão muito unificados.
Então, as prefeituras, elas estão cada vez mais em contato com a Receita, né, passando informações e notificando as empresas. Então, é bom ficar de olho. Então, se você emitiu, às vezes, alguma nota junto à prefeitura, ultrapassou o limite de faturamento, alguma coisa, a prefeitura ela pode até mandar ofício para as empresas e comunicar a Receita Federal quanto a isso. Então, é bom a gente pegar um todo e fechar para ver se a empresa não tem nenhum tipo de débito, seja municipal, federal ou estadual. Então, a gente tem que fechar, nesse período, as empresas que receberam comunicado de exclusão e tentar regularizar tudo em todos esses órgãos. O outro é o sócio de uma empresa simples nacional que tem participações societárias em outras empresas. Então, nós temos algumas hipóteses aí que a empresa ela não pode ser optante pelo Simples Nacional e ela pode receber também um comunicado de exclusão. São eles, o sócio ele não pode ter 10% de participação no capital de uma outra empresa, então, porque assim, ele junta o faturamento dessas duas empresas. Então, se você tem uma empresa que é optante pelo Simples Nacional e tem uma outra empresa que não é do Simples Nacional, mas tem uma participação de capital maior, ele pode juntar o faturamento dessas duas empresas e você ser excluído por conta disso. E também tem a questão do sócio, ele ser administrador ou equiparado, né? Ele esteja no contrato social como administrador e equiparado a algum dessa função. Então, a gente tem que ficar de olho porque, além disso, da parte de qual é a função dele na empresa, ele junta essa parte da receita global. Então, é bom ficar de olho se sua empresa do Simples Nacional, você tem um sócio que tem participação em capital de uma outra empresa. Outra situação é o excesso de despesa. A Receita Federal ela começou a notificar as empresas que tenham excesso de despesa que foram declaradas no DEFIS. O DEFIS é o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica das empresas que são optantes pelo Simples Nacional. Nós entregamos essa obrigação e lá nós temos que colocar algumas informações. Tais elas é faturamento, quantidade de funcionários, receita, se o sócio tira prolabore, e nós colocamos lá compra e as despesas. Então, se a empresa ela fatura um X e tem uma despesa superior a 20% desse faturamento, a Receita ela pode notificar a sua empresa e você ser excluído do Simples Nacional. Por que ela faz isso? Porque as empresas do Simples Nacional elas têm, né, um teto de faturamento, e também não tem como a empresa ela se sustentar tendo uma receita muito inferior ao seu limite de despesa. Então, se você tem uma despesa alta, um faturamento baixo, é bom ficar de olho, porque a Receita ela pode excluir a sua empresa e, ao contrário desses outros motivos, você não consegue voltar para o Simples Nacional por uma opção. A Receita Federal ela coloca algumas penalidades. Então, a gente tem que ficar atento a isso, porque nessas penalidades ela coloca que você não pode, que você tem que ficar excluído do Simples Nacional por um X de anos. Então, é bom ficar de olho. E, como eu falei, né, são as multas e inscrições em dívida ativa. Então, se você tem multa com alguma prefeitura, tem outro tipo de inscrição em dívida ativa, como ICMS, é bom a gente fechar e regularizar tudo isso no tempo que a Receita estabelece, ou até janeiro do próximo ano, não ultrapassando 31 de janeiro, que é o prazo para a gente fazer a opção pelo Simples Nacional. Então, se você deixa para fazer a opção pelo Simples Nacional muito lá, 20 de janeiro, e a Receita não aceita o seu pedido, o prazo para regularizar é muito pequeno. Então, quanto antes conseguir regularizar, é melhor. Bom, não consegui regularizar, recebi o comunicado de exclusão, não tive como regularizar, fui excluída. E agora, o que eu faço? Né? Vou ter que abrir outra empresa, o que eu faço? Bom, quando você é excluído do Simples Nacional, o primeiro porte que a empresa é colocada é no lucro presumido. O lucro presumido, ele tem recolhimento de impostos diferente do Simples Nacional, recolhe PIS, COFINS, ISS se a empresa for prestadora de serviço, ICMS se tiver comércio, só que todos esses impostos eles são recolhidos em guias separadas, não mais numa única guia como o Simples Nacional. Então, ele é o primeiro regime, né, que a empresa exclui do Simples Nacional, o primeiro regime que ela pode aderir é o lucro presumido. Claro que nada impede da empresa fazer um estudo tributário para ver se compensa realmente ela está no lucro presumido ou se compensa a empresa, se tiver muita despesa, né,
e para o lucro real. Então, tudo tem que ser avaliado dependendo da realidade da empresa. Então, a gente não pode falar, minha empresa foi excluída do Simples Nacional, eu tenho que estar obrigatoriamente no lucro presumido? Não, a gente pode estudar o caso da sua empresa e ver se realmente ela pode ir para o lucro presumido, que é a primeira opção, e tem algumas mudanças, né? Principalmente na parte trabalhista, que a empresa, quando ela sai do Simples Nacional, ela tem que recolher essa parte patronal, que é a parte de INSS, que encarece em 20% a folha de pagamento, né? Então, quando a empresa do Simples Nacional, ela não recolhe os 20% da parte patronal. E tem esse aumento dessa carga tributária em 20%, né? E as empresas que são optantes pelo lucro presumido, elas têm algumas obrigações acessórias que a empresa optante pelo Simples Nacional não tem. Então, além de aumentar, né, essa parte previdenciária, tem um aumento da transmissão de obrigações para a Receita, né, que são partes federais, e para o Estado também, que aqui em São Paulo nós ainda temos algumas obrigações que a gente transmite somente para o Estado, tal ela como a GIA, que está em fase de extinção, mas a gente não tem um prazo ainda quando ela vai ser extinta, e por enquanto a gente ainda transmite. Então, nós temos algumas obrigações que as empresas Simples Nacional não são obrigadas a entregar. Mas lembrando que a empresa que foi excluída do Simples Nacional não precisa obrigatoriamente estar no lucro presumido, e pode ser feito um estudo quanto a isso. Tá, fui excluído, como que eu faço para voltar? Ou se não conseguir regularizar no prazo, fui excluído, estou no lucro presumido, como que eu vou fazer para voltar para o Simples Nacional? Não posso mais voltar? Claro que pode. Bom, tem duas opções de você poder, né, voltar para o Simples Nacional. Uma é o termo de impugnação. O termo de impugnação, ele só serve se sua empresa recebeu o comunicado de exclusão do Simples Nacional, você regularizou antes do prazo que a Receita estabeleceu, você tomou ciência hoje, regularizou dentro do prazo de 30 dias, conforme estava no ato declaratório. Você fez tudo dentro dos conformes e regularizou essa parte. E mesmo assim, chegou lá em janeiro, você foi excluído, porque a Receita não reconheceu o pagamento da sua guia. Pode acontecer isso, pagou, não sei, o banco não colocou lá direito às informações, foi excluído. Você pode fazer o termo de impugnação da exclusão do Simples Nacional, mas lembrando que esse termo de impugnação, ele só serve para as empresas que foram excluídas, mas regularizaram todas as pendências dentro do prazo. Regularizei, fiz tudo certinho e ainda fui excluída. Eu posso entrar com o termo de impugnação. Bom, não foi seu caso, sua empresa não foi excluída, porque você regularizou dentro do prazo. Sua empresa foi excluída porque ficou uma guia sem pagar, eu paguei todos os guias de parcelamento, regularizei tudo, mas passou uma guia, não deu tempo, não consegui regularizar. Bom, você tem durante o ano inteiro, né? Foi excluído agora em 2019, tem um ano inteiro de 2020 para conseguir regularizar. Regularizei tudo, não tenho débito, minhas atividades estão permitidas dentro do Simples Nacional, não faço parte de nenhuma parte impeditiva, na minha empresa não tem dívida, então você pode fazer a opção pelo Simples Nacional no próximo ano. Nada impede, está tudo certinho, sua empresa está regular, você faz a opção no próximo ano. Bom, o governo, ele está colocando alguns parcelamentos especiais, né? E esses parcelamentos especiais, eles podem abranger alguns débitos que as empresas estão tendo agora durante o ano e não estão conseguindo regularizar, né? São os refis, que são os parcelamentos especiais. Foi assinado recentemente uma medida provisória, que foi denominada aí pelo nosso governo como segunda chance. Então, essa medida provisória, ele vai abranger débitos de pessoas jurídicas e pessoas físicas também, com alguns descontos de juros e multa. Então, as regras ainda estão sendo implementadas. Provavelmente, antes da virada do ano, a gente já tem as regras certinhas para a gente poder fazer o parcelamento desses débitos que as empresas têm. Então, vai ter desconto de juros e multa, e tem algumas exigências, pelo que a gente estava lendo, tem algumas exigências para poder fazer adesão a esse parcelamento, mas vai ser uma opção das empresas conseguirem regularizar esses débitos com alguns benefícios que o governo vai estar concedendo. Então, durante o período, a gente vai estar mandando para os clientes comunicados, né, dos parcelamentos, para as empresas que tiverem interesse em regularizar seus débitos e acharem vantajoso, para a gente poder fazer adesão a esse parcelamento. E tá para sair também um parcelamento de
de ICMS, que também vai ter alguns benefícios. Então, para aquelas empresas que têm débitos de ICMS, elas têm a opção de regularizar esse débito de ICMS com algum tipo de desconto, subsídio, alguma coisa. Bom dia, Karine. Não tem problema. A gente está gravando áudio, vai ser postado para os clientes. Mas se você tiver alguma dúvida ou quiser que eu volte em algum ponto, só você mandar aí nas mensagens, tá? Então, na parte de ICMS é isso. Vai sair o parcelamento também, então até antes da virada do ano, nós já vamos ter alguma coisa dessa parte dos parcelamentos, tanto do Estado, que é do ICMS, quanto esse que é da Receita Federal. Vai abranger débitos que estão inscritos em dívida ativa e que estão ainda em cobrança no âmbito da Receita Federal, tá? Então, de parcelamento, por enquanto, nós temos esses. Geralmente, o governo, ele coloca alguns parcelamentos especiais. Esses parcelamentos especiais, eles vêm, né, com descontos de juros e multa, ou até que um limite maior de pagamento. Geralmente, os parcelamentos, eles vão em até 60 vezes, então, em alguns parcelamentos especiais, pode acontecer do governo colocar em até 120 vezes. Então, a gente ficar atento nos benefícios que eles estão dando e nas opções de regularização. Bom, eu acho que de exclusão do Simples Nacional é basicamente isso. Vou falar só um pouquinho aqui de MEI, né? As MEIs têm que tomar cuidado também, que elas podem ser excluídas da MEI, né? Que é o microempreendedor individual. Isso pode ser também por excesso de faturamento ou porque alguma atividade que antes era permitida na MEI mudou e algum KENAI que você tem como MEI você não pode mais ser. Então, as empresas, né, os microempreendedores individuais, que são as MEIs, tem que ficar atento também que na virada do ano pode ser que a Receita Federal lá tenha alguma mudança e você seja excluído do MEI por conta disso. Que o MEI, lembrando que ele pode faturar até 81 mil ano, né? Não pode ultrapassar esse faturamento. Se o MEI ultrapassou o limite de faturamento que a Receita Federal estabelece, ele pode ser excluído, a gente pode fazer a exclusão, né, que é a exclusão que o contribuinte mesmo faz, ou a Receita Federal notifica, falando que você foi excluído do MEI porque você ultrapassou o limite de faturamento. Esse limite de faturamento a Receita tem ciência através de emissão de nota fiscal, tá? Pode ser nota fiscal eletrônica, nota fiscal de serviço, que as prefeituras, elas também, como eu falei, né, estão notificando, mandando informações para a Receita. Então, a gente tem que ficar de olho. E os KENAIs, que são os códigos das atividades, né, que a MEI também abrange vários KENAIs, mas também tem algum ou outro que todo ano a Receita pode tirar ou colocar também um KENAI que pode ser MEI. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma colocação? Alguma coisa? Querem que eu volte em algum ponto? Nós estamos gravando as áudios e vamos postar no nosso canal do YouTube, tá, gente? A gente tem um canal no YouTube lá da DN Contábil. Nós temos também as redes sociais, Instagram. Os nossos conteúdos a gente está postando lá. Temos também o nosso grupo no WhatsApp de clientes. Quem quiser participar, a gente pode mandar o link. A Giverina está perguntando se a empresa pode ser excluída por excesso de despesa. Pode sim, que eu coloquei aqui nos nossos pontos de situações impeditivas, que eu coloquei o excesso de despesa, e se a empresa tem uma despesa 20% superior ao limite de faturamento, ela pode ser sim excluída. E nós informamos isso na DEFIS, né? Que é a Declaração de Imposto de Pessoa Jurídica do Simples Nacional. Lá nós colocamos as informações de despesa, faturamento, então tudo vai na DEFIS. E se você tem um faturamento, tem uma despesa que é muito superior ao seu faturamento, essa empresa pode ser sim excluída do Simples Nacional, através dos comunicados de ofício, né? Que são os atos declaratórios. Mais alguém? Alguma dúvida? Eu vou deixar o meu e-mail e o meu Skype aqui, que é esse mesmo. Quem tiver alguma dúvida pode me chamar no Skype ou mandar um e-mail. Nós vamos mandar
esse material para os clientes por e-mail, tá? E sigam-nos nas redes sociais, tá bom, gente? Participem das nossas áudios, que é muito importante para o escritório, que a gente quer colocar essa proximidade mais DN com as empresas. Bom, eu vou estar encerrando a áudio. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar e-mail ou chamar a gente no Skype. Quem quiser participar do nosso grupo de clientes, a gente vai mandar o link, pode mandar e vocês vão ser direcionados automaticamente para o grupo através do link. Vou mandar, Andressa, você me chama no Skype, fazendo um favor, que eu já mando o link direto para você. Se você não conseguir me achar pelo e-mail, pode colocar Natália Maria DN Contábil que aparece. Eu te direciono o link. Lá no grupo a gente está postando vários tipos de material legal, atualizações. Também quando tem áudio a gente posta lá os calendários de áudio. E é bem legal, né? Que o WhatsApp ele é uma ferramenta que a gente consegue ter mais rápida, né? Muito mais instantânea. Então, para a gente se comunicar é melhor. Então, vai estar sendo postado lá. Aí eu vou mandar o link para você, Andressa. Bom, vou estar encerrando, mas qualquer coisa, vocês podem estar entrando em contato conosco. Eu agradeço muito a participação de todos, tá? Tenham um bom dia.